Olá, que alegria ter você aqui. Eu quero te agradecer por estar aqui nessa jornada. Eu estou vendo que está aumentando aí o número de visualizações. Isso quer dizer que a mensagem está alcançando mais e mais pessoas. Esse é o intuito. Então hoje nós vamos continuar a nossa jornada no livro de Efésios, no 3º capítulo. Não esqueça de curtir, comentar, para dar engajamento aí no vídeo para que alcance mais pessoas, de enviar para alguém e também de se inscrever aí no canal. Amém? Isso vai aumentar o engajamento para alcançar mais pessoas. Então, isso quer dizer mais pessoas transformadas, sendo transformadas pela palavra de Deus. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, Pai, na tua palavra, na tua presença, em comunhão com essa pessoa que está querendo mais do Senhor. Eu peço para que o Senhor venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, trazer discernimento na leitura desta palavra, que o Senhor possa falar com a gente nas entrelinhas, revelar os seus tesouros que estão ocultos aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? 3º capítulo do livro de Efésios. Que alegria né? Que privilégio que nós temos de ter essa liberdade de falar da palavra de Deus, de ler, compartilhar a palavra de Deus. E o capítulo 3, ele fala sobre a grandeza de Cristo. Toda a Bíblia fala, né? Mas aqui Paulo está enfatizando a grandeza de Cristo e a importância de edificarmos uns aos outros. Olha o título. Quer dizer, o título é o apóstolo dos gentios. Ou seja, Paulo chamado para todos. Não foi para aqueles que são maravilhosos, que são incríveis, que são sarados, curados, não, apóstolo dos gentios. E foi para isso que Cristo veio, para resgatar muitos que estão perdidos, que precisam de cura, que precisam de transformação. Ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos. Então, Paulo ele enfatiza aqui nesse capítulo sobre essa importância de edificarmos uns aos outros. Então, vamos ler. É pequeno esse capítulo. Por essa razão, eu oro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Isso aqui me remete a algo. Quando ele diz prisioneiro de Cristo, Paulo provavelmente estava numa prisão quando ele escreveu também essa carta. Então, ele está falando, eu não sou prisioneiro dos homens. Eu não sou prisioneiro aqui desse sistema. Eu sou prisioneiro de Cristo. Tudo é para Cristo e nada está indiferente. Amém? Então ele fala, eu prisioneiro de Cristo. Eu te pergunto, eu estou vendo um passarinho lindo ali. Eu te pergunto, você está sendo prisioneira ou prisioneiro de quê? De quem? Porque tem uma passagem também que fala que nós somos prisioneiros da esperança. E às vezes nesse momento você não está prisioneiro nem da esperança nem de Cristo. Você está prisioneiro das suas circunstâncias. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que você é livre. Livre para ser prisioneiro de Cristo. Amém? É algo assim, né? Estranho. Micael, eu vou ser livre para ser prisioneiro de Cristo? Sim, prisioneiro da esperança. Porque não tem jeito. Tem dois modelos de poderes, bem ou mal, vida ou maldição. Entende? Vida ou morte. Então, você é prisioneiro da vida ou da morte. Você é prisioneiro do bem ou do mal. Então, escolha qual lado. De qual lado você quer ser prisioneiro ou prisioneira. Vamos continuar. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação. Paulo que está falando que eu tenho uma responsabilidade. O meu ministério para com vocês é uma responsabilidade. Ele está assumindo, ele está esclarecendo esta responsabilidade. Assim como nos foi dada uma responsabilidade, como eu estou aqui neste momento em uma responsabilidade que Cristo me deu, de compartilhar a palavra com você. E qual é a responsabilidade que Cristo deu a você? É assim que eu vou fazendo a leitura, sabe? Essa compreensão, trazendo a realidade para a minha vida, para a nossa vida, porque nós não podemos simplesmente ler a Bíblia achando assim que, não, isso aqui foi para aquele tempo. Não, a Bíblia é para este tempo, ela é para o agora. Então, ele diz, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação. Eu amo essa parte de Paulo, que o ministério que ele recebeu
foi de Jesus Cristo. Paulo foi o único dos discípulos, dos apóstolos, que não andou com Jesus. Então, mas Jesus se revelou a ele. Assim como nós temos hoje Jesus Cristo, ele se revela a nós. Não andamos com ele fisicamente, mas andamos com ele espiritualmente e emocionalmente também. Amém? Então, ele diz que recebeu esse ministério por revelação. Todos aí já conhecem como Paulo foi chamado antes Saulo e agora Paulo, né? Saulo quando ele era o perseguidor, Paulo quando ele foi transformado para ser o propagador. Paulo, ele perseguia os cristãos, agora Paulo, ele fala, ele é um cristão, ele fala aos cristãos e aos gentios, é um de nós. Então, isso nos remete que não importa o que você fez no seu passado, quando Cristo se revela a você, Ele te dá uma nova identidade, Ele te dá um novo destino e Ele também te dá uma responsabilidade. Amém? Ele fez com Paulo, Ele fez comigo, Ele faz isso com todos que procuram a Ele ou quem é achado por Ele. Vamos continuar aqui. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo, ou seja, é mediante o Evangelho. Ninguém é herdeiro, co-herdeiro, participante do reino, se não for através do Evangelho, se não for através do cristianismo. Não adianta as pessoas tentarem traçar um caminho em uma nova vida, em tentar um caminho com Deus, se não aceitarem o Evangelho, que é a realidade, que são os feitos, que são as boas novas de Cristo aqui na terra. Né? Que Evangelho é isso, boas novas. Então é mediante o Evangelho que nós somos co-herdeiros. E quem trouxe esse Evangelho? Jesus. O Novo Testamento é a partir de Jesus. Então nós não temos uma nova vida, não somos co-herdeiros, herdeiros, a não ser por Jesus. E conhecendo o Evangelho, que nos revela as boas novas. Tem boas novas para a sua vida. Se anime, tenha fé, tenha esperança, tenha confiança e perseverança. Paulo também nos ensina que a perseverança ela precisa ter um ciclo perfeito. Então, complete o ciclo perfeito da sua perseverança e você verá, receberá e viverá o prêmio no Senhor. Vamos continuar. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Sabe, eu creio que bati aqui. Eu creio que, não é que eu creio, está na palavra. E se está na palavra, então eu acredito na palavra. Que o ID é para todos. Você também tem um chamado do ID. O ID é o que? Anunciar as boas novas, anunciar as maravilhas de Deus, anunciar o poder de Jesus Cristo, anunciar que Ele veio, que Yeshua HaMashiach, Ele veio e Ele reina. Então, Paulo está falando aqui, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Aí você fala assim, mas eu não tenho vocação nenhuma. Nós, por nós mesmos, somos incapazes, improváveis, não temos, mas em Cristo, assim como Paulo não tinha nenhuma vocação, todos nós, através do poder de Cristo, podemos ser capacitados a anunciar, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, mas não deixar de anunciar a mensagem de Deus. Amém? Então, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, olha que Paulo, olha a humildade, a grandeza desse gesto de humildade de Paulo. Embora eu, o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, quando ele fala que apesar de eu ser o menor dos menores, ele está falando, olha quem eu era, olha de onde eu vim. Então eu era ninguém. E olha o que eu faço hoje, eu anuncio as grandezas de Cristo, as suas riquezas, a operação do seu poder. Então, não tem desculpas. Olha o meu passado, olha a minha incapacidade, ou olha as minhas limitações. Não tem desculpa. Paulo está falando, embora eu, o menor dos menores de todos os santos.
Ou seja, menor, ele se colocava em um lugar menor para nos dizer que, ei, todos podem ser escolhidos e todos podem anunciar desde que estejam aliançados, alicerçados em Cristo, porque é Cristo quem capacita, é Cristo que opera o seu poder em nós. E ele diz: esclarecer a todos a administração deste ministério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Onde Cristo estava antes? Que era só o Velho Testamento, era só a velha aliança. Aqui ele está falando, estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Cristo já estava lá desde o início. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria, mediante a igreja. Então, gente que fala assim, eu não preciso da igreja, Paulo está falando mediante a igreja, que é a noiva de Cristo. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Agora presta atenção nesse versículo 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Eu imagino que as pessoas, vendo a situação de Paulo, pensavam como hoje em dia, as pessoas, profetas, líderes de Deus, pessoas que estão à frente na obra de Deus, que sofrem como todos os outros sofrem. Pensa, nossa, mas se essa pessoa está sofrendo, aí a pessoa começa a desanimar. Mas por que coloca a fé no homem? E nós não podemos colocar a nossa fé, a nossa expectativa no homem, mas em Deus. Os homens são falhos, os homens são limitados. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Paulo está falando aqui, eu estou sofrendo, mas não desanimem porque eu estou sofrendo. Isso é glória para vocês. Eu estou abrindo um caminho, eu estou pagando um preço para a alegria de vocês, para a glória de vocês. Amém? Então, isso é o que os líderes de Deus, os líderes do reino fazem. Abrem um caminho. E nós somos esse povo que está abrindo um caminho. Você, pai, mãe, está abrindo um caminho para os seus filhos. Caminho que não foi aberto para você, você está abrindo um caminho. Assim como Jesus abriu um caminho para nós. Assim como os apóstolos continuaram abrindo um caminho para nós. E outros grandes líderes continuaram. Nós também temos este chamado, abrir um caminho para os que estão vindo depois de nós. Todos nós temos um chamado. E como eu falei, a importância de edificarmos uns aos outros. E Paulo, aí aqui o próximo capítulo, que já está quase acabando também, a oração de Paulo pelos santos, ele diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Por qual razão? Não desanimem. Imagina Paulo ajoelhado ali numa situação, numa circunstância dura, difícil. Ele poderia falar, não, essas pessoas, não vou ficar aqui, eu já estou numa situação difícil. Não, mas ele sabia que tudo era para a glória de Deus, porque Cristo se revelou a ele. E quando Cristo se revela a nós, não tem como nós ficarmos duvidando. Então aparece mais uma vez? Uma vez é suficiente para nunca mais duvidar. Porque se ele fez uma vez, ele vai continuar fazendo. Se ele apareceu uma vez e disse, eu estou com você, ele está com você e pronto. E ele não mudou de ideia. Então ele diz, por esta razão eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Para que Cristo habite no nosso coração, nós precisamos ter o Espírito Santo. Ele está falando aqui, é por meio do Espírito Santo, para que ele habite no coração de vocês. Clame pelo Espírito Santo, chame pelo Espírito Santo. Tenha sede, tenha fome, tenha vontade, uma busca incessante pelo Espírito Santo. Amém? Para que Cristo habite no coração de vocês. E aí ele diz aqui no versículo 18, para que vocês possam, deixa eu voltar aqui, é 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, criem raízes neste lugar, alicerçados, arraigados,
Ele está falando, criem raízes no amor, não na dor, mas no amor. Não deixe a dor criar raiz na sua vida, na sua alma, mas o amor, a fé. Amém? Aí sim o 18. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu lembro que uma vez eu falei, gente, eu coloquei uma caixinha, vocês acreditam na plenitude de Deus aqui nesse tempo? E muitas pessoas responderam, não, eu não acredito. Mas a palavra está falando aqui, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tem como sermos plenos em Deus aqui neste tempo. Mas como? Conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, colocando como alicerce, como raiz, como fundamento, o amor. O amor. O amor em Cristo, para Cristo, através de Cristo, para a nossa vida e para outras vidas. E aí aqui ele termina. Eu amo esse versículo aqui, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder, eu bato aqui toda hora nesse negocinho, esqueço que estou com esse microfone para melhorar o áudio aí para vocês. O seu poder atua em nós, aquele que é capaz, vou repetir, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você está pedindo, mas eu sei de algo que a Bíblia está falando. Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você sonha, daquilo que você pensa. Eu mesmo, Micaele, tenho vivido uma vida, eu não estou falando de riquezas, gente, eu estou falando de uma paz, de uma libertação, de uma cura, de uma plenitude em meio ao caos, em meio à guerra, em meio às batalhas. Eu tenho um lugar de paz que eu não sei te explicar. Porque na verdade é inexplicável. Eu vivo hoje um estilo de vida, uma forma de vida, uma recompensa de vida que é sobre isso aqui, que ele diz, que excede o conhecimento humano. Não dá para explicar. Mas por quê? Primeiro, enraizado no amor, enraizados em Cristo. E eu preciso enfatizar que esse lugar é um lugar de renúncia, esse lugar é um lugar de sacrifício. Então, quais são os sacrifícios, quais são as renúncias que você está fazendo para acessar esse lugar de plenitude? Porque não tem como você querer a plenitude de Deus se você não abre mão das tribulações do mundo, das preocupações do mundo, do sistema de crenças do mundo, se você não quer largar os altares do mundo. Para este altar estar levantado na sua vida e você ter este lugar, você precisa abandonar os altares do mundo. Como eu falei no vídeo anterior, quais são os altares que você precisa derrubar hoje? Para que somente o altar de Cristo seja levantado e glorificado na sua vida e te dê este lugar, né? Olha isso, tudo mais que você pede ou que você sonha, tudo que você pensa, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você deixa o poder de Deus atuar em você? Se você quer viver isso, você precisa deixar o poder de Deus atuar em você. E esse poder de Deus atuando em você é desconstruir uma mentalidade, é desconstruir uma visão, é desconstruir um sistema de crenças. E isso dói. Não é fácil. Desconstruir algo que foi construído desde criança, desde os seus fundamentos. Mas Cristo chegou. E Ele quer colocar os fundamentos dele na sua vida. Então, é preciso desconstruir tudo que foi construído até agora. Isso é deixar o poder dele atuar em nós. Olha o que ele diz, de acordo com o seu poder. Para você viver muito mais do que você pede, o que você sonha, você vai ter que deixar. Vai ser na medida, ele fala aqui, de acordo é na medida, de acordo com o poder dele que está atuando em você. Qual a medida do poder de Deus que está atuando na sua vida? Essa vai ser a mesma medida que você vai ter a resposta de algo a mais, de algo a mais, de algo além. Amém? Quanto mais Cristo estiver em você, atuando
Não é simplesmente, ai, vem Jesus, eu estou aqui, ó, Cristo está morando em mim. Não, é atuando. Paulo diz aqui, atuando. Não é você atuando, não é a sua carne atuando. Não são suas paixões atuando, mas o poder de Cristo atuando em você. E esse poder de Cristo, ele vem como uma cirurgia em nós. E eu acho que 98% das vezes vem sem anestesia. E a última parte aqui, a ele seja a glória, o último versículo, a ele seja a glória na igreja, ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por todas as gerações. O altar dele tem que estar levantado por todas as gerações. Amém? E essa plenitude está nele. E você conhece realmente a profundidade do amor de Deus? E eu quero finalizar aqui trazendo essa reflexão, deixando essa reflexão aqui. Você realmente conhece, entende sobre o amor e a profundidade de Deus? Eu também não, mas eu tenho sentido, eu tenho vivido, porque de verdade conhecer profundamente, eu acho que nem uma vida inteira seria suficiente, mas eu tenho experimentado uma parte. Eu e você temos acesso a este lugar de experimentar essa profundidade, essa profundidade. Cada vez mais que nós nos entregamos, nós experimentamos mais e mais e mais. E se nós doamos a nossa vida inteira assim, nós vamos conhecer mais do que ontem, mais do que hoje, e vamos viver uma glória cada vez maior nele. Amém? Então, Paulo está falando aqui da sua entrega, o quanto ele se entregou para a igreja, o quanto ele se entregou para edificar as pessoas, o quanto é importante nós nos dedicarmos em oração pelas pessoas, né, pela nossa casa, pelas pessoas de fora. Se nós temos um chamado, nós não podemos abandonar ou duvidar deste chamado por causa das nossas aflições. E algo importante aqui que eu disse, quero enfatizar, não é porque nós somos cristãos que nós estamos isentos de dores, aflições, provações. Paulo, em uma situação ruim, escrevendo esta carta, não desanimem. O que eu estou sofrendo, o que eu estou passando é para um caminho que está sendo aberto para vocês, é para a glória de vocês, é para a edificação de vocês. Então, nós somos chamados para abrir um caminho e não é fácil, né? Abrir um caminho, eu fico imaginando eu com um machado na frente, tirando raízes de mato, desbravando um lugar, e isso é cansativo. Mas isso também é um legado que nós estamos construindo e é um chamado de Deus para todos nós, para levar a palavra dele a muitos. Amém? Então Deus abençoe. Não esquece de dar como é que fala? Um joinha aí no vídeo se você foi edificado ou edificada, e de compartilhar com alguém no seu grupo da família, do trabalho. Envie esse vídeo para as pessoas aí, para elas participarem dessa jornada no livro de Efésios. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.